Olá pessoal, passando aqui mais uma vez para comentar mais um fato aí da nossa conjuntura, né, nacional. Dessa vez um fato que envolve a questão da diversidade. Fato que diz respeito ao conflito entre o Jean Willis e o Eduardo Leite. O Eduardo Leite anunciou que está processando judicialmente, né, acionou o Ministério Público contra o Jean Willis por homofobia. Ele está afirmando que o Jean Willis agiu de forma homofóbica contra ele. Para entender melhor o contexto, a gente precisa lembrar que o Eduardo Leite fez parte desse movimento recente de governadores que afirmaram que irão manter, né, aí a política de escolas cívico-militares, apesar do MEC ter aparentemente se posicionado contra. Diante dessa posição do Eduardo Leite, que é governador do Rio Grande do Sul pelo PSDB, o Jean Willis deu a seguinte declaração, abre aspas: gays com homofobia internalizada em geral desenvolvem libido e fetiche em relação ao autoritarismo e aos uniformes, fecha aspas. Diante dessa manifestação, o Eduardo Leite se manifestou e informou que irá processar o Jean Willis, assim como o Eduardo Leite fez contra o Roberto Jefferson e o próprio ex-presidente Bolsonaro. Então, Eduardo Leite colocou a declaração do Jean Willis no mesmo nível aí das ofensas que ele sofreu pelo Roberto Jefferson e o Bolsonaro. Eu queria só comentar uma questão que eu considero importante aí nessa história, que é a lógica do pensamento do Jean Willis. Eu quero até voltar aqui na frase do Jean, porque o Jean Willis, então, considera que a decisão do governador do Rio Grande do Sul em manter as escolas cívico-militares, ela se dá em razão da orientação sexual do governador e a forma como ele lida com isso. Então, o Jean Willis disse, em outras palavras, ele disse o seguinte: o Eduardo Leite defende as escolas cívico-militares porque ele é um, abre aspas, gay com homofobia internalizada, fecha aspas. Então, assim, o Jean Willis analisa o Eduardo Leite, as suas posições políticas, a partir da sua condição sexual, da sua orientação e da forma como ele lida com isso. O Jean Willis não analisa o Eduardo Leite a partir das suas relações sociais, pelo lugar que o Eduardo Leite ocupa na sociedade, na divisão sociotécnica do trabalho, que é a forma como pessoas que se dizem de esquerda deveriam analisar. Nós entendemos que a consciência das pessoas está determinada pelo lugar que ela ocupa na divisão sociotécnica do trabalho, na organização da sociedade, e também pela força, pelo poder que a classe dominante
que a classe dominante tem de fazer com que as suas ideias sejam as ideias dominantes, né? Então, o Jean Willis não analisa as relações que um governador de direita vai estabelecer com os grupos de interesse, né, com as corporações, ainda mais com corporações tão fortes e tão influentes e tão elitizadas como são as corporações militares. Então, a lógica da análise do Jean é uma lógica completamente idealista, como se fosse alguma surpresa que em partidos ditos de esquerda existissem, abre aspas, gays com homofobia internalizadas, fecha aspas, para o Jean Willis. É lógico que existe. É lógico que existem gays homofóbicos nos partidos ditos de esquerda. Assim como existem gays que têm uma perspectiva crítica em partidos que fazem governos conservadores e governos neoliberais, como é o atual, né? Eu gostaria de saber a opinião do Jean Willis sobre o fato do ex-governador Flávio Dino ter implementado as escolas cívico-militares durante o seu governo, por exemplo. Então, assim, a lógica do pensamento do Jean é uma lógica que falseia, né, a realidade e cria uma lógica de análise completamente idealista e que leva as pessoas que o acompanham a seguir essa lógica de análise que não contribui em nada para mudar a nossa realidade. Tanto é que hoje ele faz parte de um governo que não contribui em nada para mudar a realidade do Brasil e das condições de vida do povo brasileiro, tá? Era só esse comentário. Quero pedir aqui para vocês deixem o like, que comentem e compartilhem, se inscrevam, tá certo? Um abraço para vocês.